Tudo bem, primeiro ano. Vamos dar continuidade aí, né, no nosso estudo pelas funções matemáticas. O professor Márcio gosta muito de falar que o primeiro ano do ensino médio é o ano das funções, né? Embora, basicamente, no primeiro colegial, a gente apoie aí, né, o estudo das funções em dois tipos. As funções polinomiais do primeiro grau e as funções polinomiais do segundo grau. É claro que passeiam por esses dois conceitos as funções compostas, as funções inversas, as funções modulares, as funções exponenciais, as funções logarítmicas, todas elas nos visitarão ao longo desse ano. Só que os nossos dois grandes pilares são as funções afins, que a gente acabou de ver, e a gente falou muita coisa sobre elas, e agora as funções quadráticas, né? As funções quadráticas, que por sua vez a gente começa hoje o estudo delas. O professor Márcio gosta muito das funções polinomiais do segundo grau e gosto muito também de trazer para a nossa realidade, dar uma contextualizada nessas habilidades matemáticas aí. E pensando, né, nessa contextualização, eu convido vocês, nesse início de aula de funções polinomiais do segundo grau, as chamadas funções quadráticas, convido vocês a analisarem comigo essa situação que está aparecendo aí agora na sua tela. Olha que interessante. Certo empresário do ramo comercial deseja construir uma grande loja no centro da cidade. Tá. Para isso, o que ele faz? Ele faz a aquisição de 2 terrenos, cujas frentes encontram-se para a rua de maior tráfego do município. Ok? Os comprimentos dessas frentes têm medidas iguais, porém, um dos terrenos é quadrado e o outro, que é retangular, tem largura de 15 metros. Deixa eu entender. Esse cara quer construir uma loja grandona lá no centro da cidade. Ele compra ali um terreno do lado do outro. Os 2 terrenos estão de frente, né, para a rua de maior tráfego da cidade. Essas frentes têm o mesmo comprimento, só que os terrenos não são iguais. Um é quadrado e o outro é retangular, né? Ele tem ali uma profundidade, uma largura de 15 metros. Entendi. O que mais? O empresário ainda deseja construir no terreno quadrado um depósito, certo? Que também será quadrado, de lado medindo 10 metros. Ok. Toda a área restante, correspondente aos 2 terrenos, será ocupada pela loja. Ótimo. Qual expressão que nos permite determinar a área ocupada pela loja? Tá. Olha, um desafiozinho que nos faz quebrar um pouquinho a cabeça, mas nada difícil, tá? O que o professor Márcio fez? Eu fiz um esqueminha aqui para vocês, deixa eu pegar aqui uma caneta azul. Eu fiz um esqueminha aqui para vocês que talvez possa retratar a situação proposta. Todo mundo olhando aqui. Então eu tenho aqui a rua de maior tráfego, né, no centro aí dessa cidade. Muita gente passa por aqui. E aí, de olho nessa movimentação, o que esse empresário do ramo comercial ele faz? Compra 2 terrenos. Esses 2 terrenos aqui, ó, um do lado do outro, né? E aí ele te diz que as frentes desses terrenos, elas têm comprimentos iguais, só que não te fala a medida desse comprimento. Opa, então eu vou chamar esse comprimento aqui, ó, vamos chamar esse comprimento aqui de x, ok? E esse comprimento aqui de x também. Isso está escrito aí, eles têm comprimentos iguais, tá? Outra informação. Ele te diz que um dos terrenos é quadrado e o outro, que é retangular, ele tem uma largura de 15 metros. Então o professor Márcio já fez aqui, ó. Aqui do lado, o terreno retangular, que tem a frente desconhecida e a largura de 15 metros. E esse do lado de cá, o grandão, é um terreno quadrado, de lado desconhecido. Ah, então esse lado aqui também vale x. Por que ele vale x? Porque esse cara é quadrado. Tá. Além do mais, esse empresário aí vai construir no terreno quadrado um depósito também quadrado, de lado medindo 10 metros.
Eu já fiz aqui de laranja para vocês, ó. Essa área aqui, laranja, corresponde a quem? Corresponde ao depósito, né? Quadradinho, de lado medindo 10 metros. Tá certo, professor Márcio? O que mais que a gente sabe agora de informação aí? Que além do depósito, toda a área restante será ocupada pela loja. Então vou até pegar aqui uma caneta verde, ó. Tudo isso aqui, tudo isso que eu estou sombreando aqui de verde, tudo isso aqui será a loja. Então, agora nós temos aí uma pergunta, né? Nós temos aí uma pergunta. Qual a expressão que nos permite determinar a área ocupada pela loja? Então, muita calma nessa hora. Aqui à minha direita, né, à nossa direita, nós temos um terreno retangular que tem base medindo x e altura medindo 15. Então a área desse terreno aqui, ela corresponde a quanto? Base vezes altura, x vezes 15, 15x metros quadrados. Tá, então aqui eu já sei que eu vou ter uma área de 15x, uma vez que a gente não conhece a medida da frente desse terreno. Tá, aqui tem loja, aqui também vai ter loja, só que aqui não tem loja em todo o terreno, né? Desse quadradão aqui, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o depósito. Entendi. Então, olha só, a área verde aqui, né? Vou chamar de AL, né? Aqui eu vou chamar de AL1, tá? Fazer de conta que aqui é a loja 1. E aqui eu vou chamar de AL2, a área da loja 2. Daqui a pouco a gente emenda tudo isso. Então, a área da loja 2 será a área desse quadradão aqui, x por x, que eu vou chamar de x quadrado. Mas tem o depósito, professor Márcio. Então, eu vou ter que tirar o depósito daqui. Esse depósito ele é quadrado e ele tem área 10 metros de cada lado. 10 por 10, ele tem uma área de 100. Então, se do quadradão eu tirar 100 metros quadrados, o que sobra é loja. Fechou? Então, nós temos aqui a área total da loja, né? A área total da loja, fora o depósito, será dada por x quadrado menos 100, x quadrado menos 100, mais 15x. Tudo bem? Vamos dar só uma reorganizadinha nisso. O professor Márcio vai chamar essa área total da loja de y. Então aqui eu tenho y igual a x quadrado, presta atenção, mais 15x menos 100. Queridos, essa expressão aqui diz respeito àquilo que a gente chama de uma função polinomial do segundo grau. Isso daqui é uma função quadrática. Lembra que y é aquele cara que depende de x? Então, se você preferir, vou até fazer de laranja aqui, eu vou chamar esse y de f de x, que por sua vez é igual a 1x quadrado mais 15x menos 100. É essa aqui a expressão que o desafio está me pedindo, né? Qual é a expressão que me permite calcular a área ocupada só pela loja, sem o depósito? X quadrado mais 15x menos 100. Lembrando que esse x ele corresponde à medida da frente dos terrenos. E essa área ela será dada em função dessa medida. Perceba? Quando a gente fala de uma função afim, eu me refiro a uma sentença matemática do tipo f de x igual a ax mais b. Aqui eu não tenho uma sentença matemática que respeita esse padrão f de x igual a ax mais b. Aqui eu tenho uma sentença matemática que respeita o padrão f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. A esse tipo de função, a gente chama de função quadrática. Nesse caso aqui, então eu tenho um coeficiente a que vale 1, o coeficiente a, sempre esse cara que antecede o x quadrado. Um coeficiente b, que é igual a 15, e um termo independente c, que nesse caso vale menos 100. Então, para início de conversa,
Toda vez que eu falar em função quadrática, o que é que tem que me passar pela cabeça? Uma sentença matemática do tipo f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Detalhe, se essa função é real, então a gente vai dar uma padronizada agora. São quadráticas as funções polinomiais reais do tipo, presta atenção, f de reais em reais, né, dadas por essa fórmula, dadas por esse padrão, onde, muita atenção, A tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. B e C podem ser zero? Podem, mas A jamais. Lembra? Porque se A for zero, ele anula o x². E se ele anula o x², a função não será quadrática. A principal característica de uma função quadrática é que a variável tenha como maior expoente o número 2. Então, se fosse, por exemplo, 3x ao cubo menos 2x, não seria uma função quadrática? Não, senhores. O maior expoente da variável, no caso x, obrigatoriamente tem que ser o 2 para que a função seja quadrática. As funções quadráticas, elas estão presentes em inúmeros cálculos matemáticos, né? Como, por exemplo, o número de diagonais de um polígono convexo, como, por exemplo, no cálculo das posições de um móvel, né, que executa aí o seu movimento de acordo com o movimento uniformemente variado. Esses são exemplos de funções quadráticas, tá? E é muito importante olhar para a sentença da função e reconhecer A, B e C. Lembrando que as funções quadráticas são funções de domínio real, muita atenção, contra domínio real e A, obrigatoriamente, diferente de zero. A, B e C são números reais. Para a gente poder se familiarizar um pouco mais com isso, o professor Márcio vai propor agora algumas sentenças para a gente reconhecer se elas são funções quadráticas ou não e destacar os valores dos coeficientes A, B e C. Prestem atenção. Isso aí, pessoal. Então a ideia agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos identificar a função quadrática com o trinômio do segundo grau a ela associado. E vamos destacar aí os coeficientes A, B e C. Por exemplo, nesse primeiro caso, né, nós temos essa f de x igual a menos x² mais 100x. Opa, quanto é que vale A? Menos 1, que é o coeficiente, é o cara que antecede x². B vale 100, e essa ela é incompleta, o termo independente vale 0, né, o C. A segunda, f de x igual a 3x² menos 2x mais 1. Sossegado, quem é A? 3, B, menos 2, e C vale 1. A letra C aí, né? f de x igual a menos 4x² mais 4x menos 1. Tranquilo também. Quem antecede x² é A. A vale menos 4, B que antecede x vale 4 e C vale menos 1. Parece que a gente está identificando coeficientes para resolver uma equação de segundo grau. E daqui a pouco a gente vai fazer isso também, né? Na letra D, a gente tem uma f de x igual a x² menos 4. Opa, quanto é que vale A? O cara que antecede x², 1. Não está aparente, vale 1. B é o cara que antecede x. Opa, não tem x aí. Então B vale 0. E quanto é que vale C? O termo independente, menos 4. E olha que graça, essa da letra I. f de x igual a 20x², né? A é o cara que antecede x². Então ele vale 20. Não tem nem x e nem termo independente. Essa função é do segundo grau, porém B e C valem 0. Lembra? A, B e C são números reais. Só o A tem que ser diferente de 0. B e C podem ser 0, serão as chamadas funções incompletas. Tranquilo. Outra coisa importante, observe que a função do tipo f de x igual a 2x, né, o dobro de x, ela não é quadrática. Lembra? Ela é uma função afim, com A igual a 2 e B igual a 0. Ela é afim por ser polinomial do primeiro grau. Esse lance de grau tem tudo a ver com o expoente, o maior expoente da variável. Se é um, primeiro grau. Tá? E essa f de x igual a 2 elevado a x?
essa função também não é quadrática. Essa é uma chamada função exponencial, que a gente vai ver futuramente. Tá? A função ela é exponencial, já vou até adiantar, quando a variável é expoente. Tá? O cara é desconhecido. E olha que graça essa terceira. F de x igual a x ao cubo mais 2x quadrado mais x mais 1. Opa, o maior expoente da variável x é o 3. Então essa não é uma função quadrática. Essa é uma função polinomial do terceiro grau. Tá? Do terceiro grau. Uma outra coisa que o professor Márcio gostaria muito de falar para vocês, por exemplo, analisem comigo essa situação que eu vou passar aqui no quadro agora. Olha, essa f de x, por exemplo, igual a 3x menos 2 vezes, sei lá, 2x mais 5. Isso daqui é uma função quadrática? Sim, isso daqui é uma função quadrática. Só precisa ser reorganizada. Então eu preciso desenvolver essa história para determinar os coeficientes A, B e C. De olho aqui, eu tenho uma f de x, ó, o Márcio vai fazer chuveirinho, então eu tenho 3x vezes 2x são 6x quadrado, mais 15x, né, que é 3x vezes 5, menos 4x, que é menos 2 vezes 2x, menos 10, que é menos 2 vezes mais 5. Bora agrupar isso aqui. Então eu tenho uma f de x que vale 6x quadrado, menos 4 mais 15 são mais 11x, menos 10. Está aí, é quadrática, onde A vale 6, B vale 11 e C vale menos 10. Tá? Então fiquem bastante atentos a isso, que por vezes, para reconhecer a função quadrática e para identificar os seus coeficientes, nós vamos precisar de alguns artifícios matemáticos. Tá? Aqui eu só fiz chuveirinho, mas pode acontecer de ter quadrado da soma, quadrado da diferença de dois termos, sem problema. A gente abre para identificar se é quadrática e depois destacar os coeficientes. Essa é a primeira parte, né? Bem tranquilo, bem sossegado. Um outro ponto importante, já visto no estudo das funções afins, é a questão do valor numérico de uma função. Né? Seja ela quadrática, seja ela afim, seja ela exponencial. O que é o valor numérico de uma função? É o valor de y quando se atribui a x um valor numérico qualquer. Né? Por exemplo, eu vou aproveitar essa historinha aqui. f de x igual a 6x quadrado mais 11x menos 10. Então eu quero saber qual é o valor numérico dessa função se x for igual a menos 2. Opa, então eu quero calcular f de menos 2. Né? Quem é f de menos 2? 6 vezes menos 2 ao quadrado mais 11 vezes menos 2 menos 10. O valor numérico da função depende do valor numérico da variável, que na maioria das vezes é x. Então eu sei que f de menos 2 será igual a 6 vezes 4 mais 11 vezes 2 menos 22 menos 10. Eu sei, portanto, que f de menos 2 será igual, vamos direto, 6 vezes 4 são 24. 24 menos 22, 24 menos 22, 2. 2 menos 10, menos 8. Igualzinho como fazíamos na função afim. Eu sei que menos 8 é o valor numérico df de x se x for igual a menos 2. Tá? Professor Márcio, o conceito de raiz também cabe aqui? Claro que sim. Quem é a raiz? É o valor de x quando f de x for igual a 0. Se o valor numérico aqui tivesse dado 0, então menos 2 seria a raiz. Tudo bem? Um pouquinho mais para frente, a gente vai falar mais e melhor sobre as raízes de uma função polinomial do segundo grau, uma função quadrática. Esse é o pontapé inicial, tá? Mais importante agora é reconhecer a função, é destacar os seus coeficientes e saber manipular cálculos envolvendo o valor numérico delas. Belezinha? Agradeço demais a atenção e bora fazer exercício.